Havia um cara fantástico chamado Paracelso, no século XVI, um grande alquimista e ocultista, que elaborou a seguinte teoria. Ele chamou isto de corpo astral, oriundo do plano astral, e quando esse corpo astral está encaixado e ele se projeta de dentro para fora, isto é uma projeção astral, daí o nome técnico, depois por corruptela popular, viagem astral. Projeção astral, o que é? Tá. O ser humano tem várias capacidades parapsíquicas, né? Clarividência, telepatia, os chakras, os fenômenos anímicos e mediúnicos. E no bojo desses fenômenos existe um que era tratado antigamente de forma bem secreta por iniciados, né? Aquela história de passar um mestre só para o iniciado, não passar aquilo em aberto, que são as experiências fora do corpo, que consiste num fenômeno em que a pessoa, durante um estado alterado de consciência ou durante o sono, ela se projeta de dentro para fora do corpo, como se a mente dela, o espírito, o nome que a pessoa quiser chamar, se desprendesse para fora e vivenciasse algo fora do cérebro, mostrando para ela que ela não é apenas o corpo humano e que o cérebro não é o produtor do pensamento. Desde o momento que ela está fora e o cérebro está ali, ela prova para ela própria de que ela vive independente da matéria. Ela não vai poder provar isso para um terceiro, mas a certeza que ela tem não deixa dúvida para ela. O mundo inteiro pode falar que não rolou nada, ela sabe. Agora, as pessoas que têm esse tipo de experiência, outrora não falavam isso em aberto, porque seriam taxadas de malucas. Algumas religiões, ou melhor, vamos falar claro, religiosos mais fanáticos poderiam dar desculpa que é o diabo, quando você não consegue explicar uma capacidade, né? O outro vai dizer que é uma obsessão espiritual. Então, no passado, notadamente no Oriente Antigo, né, o Velho Egito, a Velha Grécia, a Velha Índia, se falava da possibilidade do espírito se projetar para fora do corpo. Os séculos foram passando, lentamente esse tipo de tema foi emergindo desse underground, né, dessa parte mais esotérica, e do século XIX para cá foram surgindo literaturas que abordavam esses temas, ao ponto de hoje existir centenas de livros sobre saídas do corpo e, variando de autor para autor, ou de área para área, muda a nomenclatura, porque de acordo com a época e o local, surgiram nomes diferentes. Então, por exemplo, classicamente na Europa, como é que se chamou isso? Projeção astral. Por que se chamava assim? Porque havia um cara fantástico chamado Paracelso, no século XVI, um grande alquimista e ocultista, que elaborou a seguinte teoria. O que é oriundo da Terra é terrestre. Se não é oriundo da Terra, veio das estrelas, do sideral, que em latim é a palavra astrum, ou astral. Então, quando você fala astral, você está dizendo que não é da Terra, é sideral ou espacial. Ele, então, pegou essa expressão astral e colocou nos livros dele. Isso era século XVI, ainda vigoravam as fogueiras da Inquisição. Ele colocou a palavra astral, enfrentou o contexto social e ninguém botou ele na fogueira. Outros viram que ele colocou essa palavra e começaram a colocar também, então começa a pipocar, ali na época renascentista praticamente da Europa, a expressão astral, que depois estaria mais adstrita à área da astrologia, que é uma área muito bonita, mas ele criou a expressão de que havia o espírito, que era parte de Deus, num plano celeste, não teria forma. Quando ele viria para reencarnar num corpo, ele teria que descer até o plano astral e se revestir de luz das estrelas, formando um campo energético que o colasse ao corpo. Ele chamou isto de corpo astral, oriundo do plano astral, e quando esse corpo astral está encaixado e ele se projeta de dentro para fora, isto é uma projeção astral, daí o nome técnico, depois por corruptela popular, viagem astral. E aí depois, com o século XX e muitas literaturas sobre o tema, foram surgindo vários outros nomes. Experiências fora do corpo, nome moderno, projeção da consciência, desprendimento espiritual, voadinha no além, voltinha no astral. Os nomes foram surgindo. Hoje, eu procuro utilizar o termo experiência fora do corpo, que eu acho que o próprio título já diz a que vem, né? Mas existem muitos nomes para esse fenômeno, é mais normal do que se pensa, e eu comecei a ter isso com 15 anos.